Olá a todos, hoje nós vamos tratar sobre o tema jurisdição. Na verdade é uma continuação do tema já abordado anteriormente sobre a jurisdição. Hoje vamos falar sobre alguns aspectos ligados à comparação entre a atividade jurisdicional, legislativa e administrativa, e também sobre os princípios inerentes à jurisdição, a sua dimensão e os poderes jurisdicionais. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, da Instituição do Poder de Ensino, do Centro Universitário de Bauru. Então, esse é o nosso tema de hoje, a jurisdição nesses aspectos. O primeiro aspecto está ligado à comparação da atividade jurisdicional à atividade legislativa ou administrativa. A atividade jurisdicional, como nós já sabemos, ela visa elaborar regras e normas jurídicas para uma situação concreta, para uma situação de conflito, de litígio, onde então o Poder Judiciário será chamado para elaborar uma lei, mas uma lei para o caso concreto. Sabemos que o legislador, por sua vez, ele vai elaborar regras e normas gerais e abstratas, enquanto que o administrador ou a administração também executa a lei, mas executa a lei de uma forma diferente do juiz. O juiz, sabemos que ele é um terceiro, equidistante, imparcial nessa relação, que será submetido à sua apreciação. O administrador não, o administrador já é parte da própria relação. Não se apresenta o caráter substitutivo da atividade jurisdicional. A administração, portanto, atua enquanto parte, enquanto interessada na solução daquela situação específica. E mais, um outro dado bastante importante nessa comparação é que as atividades do administrador não fazem coisa julgada. É possível uma revisão no âmbito do judiciário das decisões administrativas. Há, quando muito, uma coisa julgada administrativa que vincula a administração, mas não administrada. Essas seriam, então, as principais diferenças dessas atividades. Claro que isso é analisado sobre a preponderância, a predominância dessas atividades. Outro aspecto importante desse tópico está ligado aos princípios. Existem vários princípios sobre a atividade jurisdicional. Nós vamos falar, inicialmente, sobre o princípio da investidura. Para que alguém possa exercer a função de magistrado ou de juiz, há necessidade de estar regularmente investido na função jurisdicional. Estará regularmente investido na função jurisdicional no Brasil aquele que for aprovado em concurso público, concurso de provas e títulos. No Brasil não há eleições para a função de juiz. O juiz, ele é concursado. Claro, um concurso muito difícil, mas a sua legitimidade se dá através das suas decisões, da correção, da fundamentação de suas decisões. Então, para que se exerça a função jurisdicional, deve estar regularmente investido dessa função. Não pode uma pessoa que não está investido da função jurisdicional decidir um caso. Costuma-se exemplificar com a situação estranha, mas é um exemplo que se aponta, de eventualmente um delegado de polícia julgar o processo. Não está investido da função jurisdicional. Outro exemplo que se costuma dar é do juiz já aposentado, em que ele vai julgar um processo, mas já está aposentado. Se já está aposentado, não está mais investido na função jurisdicional. Outro princípio ligado à atividade jurisdicional é o princípio de aderência ao território. É um aspecto importante ligado à questão da soberania nacional. O Poder Judiciário brasileiro está adstrito, a atuação do Judiciário brasileiro está adstrita ao nosso território. O princípio esse, inclusive, mencionado nos códigos de processo, o princípio da territorialidade. Então, compete ao juiz brasileiro julgar e decidir causas que tocam a justiça brasileira. Dentro desse aspecto, se costuma também abordar a questão das cartas precatórias e das cartas rogatórias. A carta precatória é uma solicitação que o juiz faz ao outro, de uma comarca distinta, para a prática de um determinado ato processual. Vamos dizer aqui, por exemplo, preciso citar alguém que resida em Botucatu, ou em Jaú, ou em uma outra cidade da nossa região. O juízo de Bauru, o chamado juízo deprecante,
irá solicitar a prática desse ato ao juízo deprecado, que irá determinar o cumprimento dessa ordem de citação. Nós temos também as chamadas cartas rogatórias. As cartas rogatórias serão expedidas para cumprimento de atos em relação a outros países. Vamos dizer que o citando resida na Itália, na Espanha, ou até mesmo em Portugal, haverá necessidade de uma expedição de uma carta rogatória, provavelmente enviada por vias diplomáticas. Há também, né, o princípio da inevitabilidade da atividade jurisdicional. A atividade jurisdicional não é uma atividade consultiva. Isso significa que o juiz e nenhum juiz emite um parecer jurídico. E uma vez decidido, essa decisão será imposta às partes. Gostem ou não gostem, uma vez prestada a atividade jurisdicional, essa atividade, a parte não escapa dessa solução, é inevitável e terá que atender aos comandos jurisdicionais. Temos também o princípio da inafastabilidade, um princípio bastante importante ligado à questão do acesso à justiça, a ideia do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que assegura que nenhuma lesão ou ameaça de direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Está ligado, portanto, à ideia de acesso ao Judiciário. Temos também o princípio do juiz natural. O princípio do juiz natural é aquele que está ligado com uma noção, né, da proibição ou da vedação dos chamados tribunais de exceção. Não é possível criar um tribunal pós-facto. Há necessidade, né, de que o juiz tenha a sua competência previamente estabelecida e que esse juiz seja imparcial. Esses são os princípios básicos ligados à atividade jurisdicional. Dentro desse tópico, gostaria ainda de abordar só mais dois aspectos. A questão da dimensão da atividade jurisdicional. Há toda uma discussão se a atividade do juiz se limita à atividade de conhecimento ou cognitiva, ou se a atividade do juiz também seria uma atividade ligada à execução, medidas satisfativas. Vejam bem, é da nossa tradição ibérica, ou seja, de Portugal ou da Espanha, que o juiz brasileiro não se limita a dizer o direito, uma atividade jurisdicional, mas também uma atividade jurissatisfativa. Então, faz parte da nossa tradição a realização da execução. Inclusive, o novo Código de Processo Civil, no artigo 4º, deixa bem clara essa situação, quando estabelece que a atividade, né, a parte tem direito a uma duração razoável do processo, havendo uma solução integral do mérito e também, dentro dessa garantia da duração razoável, a atividade satisfativa, portanto, a execução. Por fim, o último aspecto a ser tratado diz respeito aos poderes inerentes à jurisdição. O primeiro poder apontado é o poder jurisdicional, né? O poder que o juiz tem de decidir, impor as suas decisões. E também costuma se apresentar o poder de polícia. O poder de polícia que normalmente o juiz exerce em suas audiências, podendo retirar alguém que esteja ali no fórum, na audiência, comprometendo as atividades ou determinado tipo de controle necessário em relação ao desenvolvimento da audiência. Esse era o nosso tema de hoje. Agradeço pela atenção, convido a todos a curtir o nosso canal, o canal TGP Descomplicada. Podem também fazer a busca aí pelo meu nome, Paulo Henrique Silva Godoy. Não deixe de se inscrever e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos.